Bom, Homero, então tem uma nova turma aí pronta para sair aqui em São Paulo, né? Quais são as datas para o começo dessa turma? Tem algumas novas turmas, então, né, esse nosso bate-papo é para falar disso, dessas turmas. Nós temos turmas começando em Franca, em São Paulo e também em Monte Alegre do Sul. A de Franca é que começa primeiro, vai começar na semana que vem, 23 e 24 de março, né? Depois São Paulo começa dia 6 e 7 de março, e depois Monte Alegre do Sul, 27 e 28 de abril. Opa, então Então, tem bastante opção aí para quem está ouvindo. eu falei a data de São Paulo, 6 e 7 de março, mas não é 6 e 7 de abril, né? 6 e 7 de março já passou. Então, esse nosso bate-papo é para falar das formações e principalmente da turma de São Paulo, né? Que está pertinho aí de começar, de Franca já está confirmada para começar. E, e eu queria falar um pouco com vocês, trocar ideias sobre essa jornada que é a formação, né? Vocês experienciaram essa jornada, o trabalho de constelação, a formação da maneira como nós oferecemos agora é um programa de 12 módulos. Esses módulos são oferecidos mensalmente, um final de semana por mês, e tem uma proposta prática, teórica e vivencial. Então, é um trabalho que, enquanto vamos aprendendo esse olhar das constelações, as bases que sustentam esse trabalho, vamos também fazendo constelações das nossas questões e vamos trabalhando com dinâmicas e exercícios que trazem à tona questões que às vezes nós nem estamos lidando com elas diretamente, nem conhecemos, e que contribuem muito para que nós mudemos e desenvolvemos esse olhar sistêmico, esse olhar que as constelações propõem. Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, como foi a experiência de vocês com a formação, e também se vocês têm perguntas, questionamentos, que eu possa esclarecer sobre esse programa da formação. Bom, para começo de conversa, eu acho que dizer formação em constelação familiar é pouco pelo que é, né? Muitas vezes as pessoas eu acho que pensam, eu não pretendo trabalhar com isso, então acha que não serve, mas é uma vivência profunda, né? Sim, Eu acho assim, bom, eu acho. Na minha vida adulta, eu acho que foi a experiência que mais me transformou, né? Então, eu não consigo mais ver o mundo da forma que eu via antes de fazer esse curso. Então, realmente, é uma jornada, né? é uma jornada muito rica, né? Embora nós chamemos de formação, e ela tem esse propósito, né, de preparar a pessoa caso ela queira trabalhar com essa técnica, então seria, vamos dizer, a primeira fase do aprendizado, né? Porque esse é um estudo que não tem fim, né? Um estudo que depois vai continuar sendo desenvolvido à medida que as pessoas vão se envolvendo com isso como profissão, como trabalho. Mas é uma jornada que nos desenvolve em todos os aspectos da nossa vida, e que mesmo aquelas pessoas que não queiram trabalhar com isso, ou não têm isso como pretensão hoje, pelo menos, aquilo que se aprende e se desenvolve ao longo desse período é aplicável a todas as áreas da vida, não só nos relacionamentos pessoais, profissionais, porque em todos os lugares tem gente. E onde tem gente, esse olhar é cabível e nos ajuda muito a fazer com que as coisas fluam de uma maneira diferente, com mais leveza, com mais harmonia, com mais ordem, né? E, consequentemente, com melhores resultados. Homero, se fosse para descrever a constelação familiar para quem não conhece, como você descreveria de uma forma breve? Bom, a constelação familiar eu a descreveria como uma experiência profunda, onde nós podemos olhar para dinâmicas, questões que atuam em nós
e que muitas vezes nós não temos consciência disso e que tendenciam a maneira como nós nos conectamos e nos posicionamos na vida. Então, a constelação nos possibilita esse raio-x, né? Sobre como nós estamos funcionando, como nós estamos lidando internamente com aquilo que a vida nos propõe e também muitas vezes essas dinâmicas ocultas tendenciam os nossos encontros, aquilo que nós vamos nos deparar na vida, a maneira como nós vamos lidar com essas questões. Então, a constelação, ela tem um olhar não só para aquilo que nós estamos vivenciando diretamente, mas ela nos oferece uma ampliação desse olhar, percebendo como é o nosso lugar no nosso sistema familiar, na vida, como nós funcionamos, se nós estamos fora do nosso lugar exato, se nós estamos sendo influenciados por pendências, por questões que estão mal resolvidas dentro da história da nossa família. Então, ela traz um conhecimento sobre nós mesmos, que muitas vezes nós não alcançaríamos isso falando das dificuldades ou tentando buscar esse olhar. Por isso que eu chamo de uma experiência, né? Onde amplia a nossa percepção sobre para onde está indo a nossa energia, a nossa atenção, que muitas vezes vai para uma direção muito diferente do nosso discurso sobre o que nós buscamos na vida. Às vezes nós dizemos querer algo, nos empenhamos em direção àquilo, mas internamente nós, inconscientemente, estamos voltados para outras coisas ou enredados com outras coisas que fazem com que aquilo que nós queremos e nos empenhamos para conseguir fique patinando às vezes, não aconteça ou nos leve a nos deparar com situações repetitivas de dificuldades na nossa vida. Então, a constelação é um revelador dessas dinâmicas internas. Ela possibilita, né, essa clareza. E na prática, o que que se pode esperar depois de uma constelação, então? Bom, eu, eu, eu olho para isso da seguinte maneira, né? Que uma constelação, embora quando as pessoas procuram uma constelação, elas estão vivenciando uma dificuldade, e quando se está vivenciando uma dificuldade, você quer solucionar aquilo e quer resultado positivo em relação àquilo que está sendo difícil. Mas eu vejo o trabalho de constelação como um trabalho de reorganização e de reconciliação, não só onde há conflitos e dificuldades, mas também com todas as forças que nos levam adiante e que nos conectam aos nossos propósitos de vida. E o que nos dá combustível interno para realizar esses propósitos é quando nós estamos de acordo com a nossa história, com o amor que flui na nossa vida, da maneira como ele flui, quando nós conseguimos olhar para frente. Então, uma pessoa, às vezes, ela vem para uma constelação buscando um resultado específico em um determinado assunto. Mas, na verdade, nós podemos levar algo muito maior que isso. Nós podemos levar uma reorganização interna e uma possibilidade de que esse fluxo de amor volte a fluir na nossa vida e que nos vai levar a alcançar e a desejar e a buscar coisas que antes nós nem imaginávamos, porque nós estávamos enredados em outras coisas. Então, eu percebo que quando nós estamos comprometidos, enredados com questões que estão em desordem, até aquilo que nós desejamos geralmente não é exatamente o que a nossa essência busca. Até os nossos desejos estão distorcidos. Então, não é um trabalho onde se tem como prioridade alcançar um resultado, e sim um trabalho onde se tem como maior objetivo harmonizar aquilo que está em desordem. Quando a vida entra em sintonia com o essencial, quando o amor que permeia a nossa vida flui, o restante floresce na direção certa.
né? E quando nós ficamos insistindo em algo que às vezes está comprometido em relação à nossa essência, ao nosso lugar, isso pode ser custoso e pode ficar dando voltas, porque no fundo, não é aquilo o essencial para nós. Estava Bom, pensando assim, Homero, você está falando de uma constelação, um processo, mas fazer o curso, né? sim, Pessoalmente, para mim, mudou a vida. Mudou o jeito de ver a vida, pensando nas três leis do amor, pensando no não julgamento. Sim, E a gente começa a fazer, deixar essas leis, essas normas, essas coisas que a gente aprende que fica claro, a participar do nosso dia a dia, né? Então a gente vai mudando. E uma outra coisa que eu quero dizer é que fazer esse curso nos conecta a pessoas que estão ali fazendo também o curso de uma forma assim profunda, de uma forma amorosa e de uma forma que é muito gostoso e que eu sou grata, né? Porque a gente acaba saindo do curso, mas com um monte de presente, não só do conhecimento, mas das amizades. sim, é a verdade. Célia, a Célia foi Essa, da minha turma. essa é a nossa 38ª turma, né? Então nós ministramos, eu digo nós porque eu não faço esse trabalho de formação sozinho, fazemos em três, Almir, Narraz, Marisa Pirolo e eu, e nós ministramos curso de formação desde 2010. Então essa é a 38ª turma, e eu vejo que as pessoas elas criam um vínculo profundo de amizade que perdura depois do término do curso. Esses dias mesmo eu vi uma postagem de uma foto em um restaurante, um encontro da primeira turma, das pessoas que fizeram a primeira turma lá em 2010. Até hoje eles se encontram. Tem pessoas que hoje moram fora do Brasil, que quando vêm para cá, uma das coisas da agenda deles é se encontrarem, é reverem-se novamente. Então, sim, essas ordens são muito importantes. E o aprendizado sobre o não julgar, um outro aprendizado essencial para a nossa vida e que durante o curso de formação isso é bastante trabalhado, que é a mudança de olhar, né? Parar de olhar para o problema e olhar para a solução, olhar para aquilo que nos traz solução e não ficar olhando para o problema. E uma coisa muito bacana sobre isso é que aquilo que nós aprendemos em relação ao trabalho de constelação passa a fazer parte mesmo da nossa vida. Não dá para separar mais, não dá para Uhum. assim, olha, agora eu estou trabalhando com constelação, então quando eu estou atendendo alguém ou conduzindo uma dinâmica, eu funciono segundo esse olhar. Mas depois na minha vida, não. Não, isso não funciona. Isso passa a fazer parte da nossa vida. É uma mudança que envolve o nosso tempo integral de vida e, consequentemente, acaba contagiando as pessoas no nosso entorno, que as pessoas percebem a diferença. Eu não preciso falar que eu estou fazendo um curso desse tipo. As pessoas começam a perguntar: o que está acontecendo com você que você está tão diferente, que as coisas estão fluindo de uma outra maneira? Bom, a gente tem pessoas aqui que já fizeram o curso, pessoas que estão fazendo o curso e pessoas que conhecem o Homero de grupos de leitura. Ô, Tati, você que está fazendo aí o curso agora, o que que você está achando? E aí, como é que está sendo o processo aí? Eu vou pegar um pouquinho, né, do que cada um de vocês já falou. Realmente, a constelação na minha vida é um divisor de águas, né? O que eu percebo que vem transformando é a minha relação com as pessoas, né? Uma nova forma, essa busca do não julgamento, como as relações elas ficam mais amorosas. Então, eu percebo isso atuando hoje no meu dia a dia. E eu venho de uma segunda formação em constelação, né, aí com vocês. E quanto mais a gente passa por esse processo, mais as coisas se clareiam, né? Mais a vida vai trazendo novas possibilidades. Então, realmente é uma experiência muito rica que eu estou vivendo. Sou grata aí. Pô, que legal. A Sônia chegando agora. Oi, Sônia, tudo bom?
E aí, Deise? Deise. Deise, Olha, Val, vocês estão trabalhando já com constelação ou não? Como é que tá esse... Eu já estou trabalhando. Ah, é? E, Como é que tá sendo aí? e eu vou falar do curso, o que o curso representou para mim, né? Quando eu fiquei sabendo que seriam 16 módulos, eu falei, nossa, 16 módulos. Só que no primeiro eu já amei. Os primeiros, assim, do primeiro até o último. E eu tenho um ainda para repor e não tô com muita pressa de repor. Parece que eu quero guardar isso, sabe? Esse momento. É interessante. E ainda bem que a gente tem o Homero aqui em São Paulo, as vivências, e a gente se encontra, né? Se reencontra, e isso é muito bom. E a gente forma uma egrégora mesmo, eu acredito, né? E aí a compreensão da visão sistêmica, isso que eu acho interessante, porque, como a Célia disse, a gente vai, é, muda na vida, né? A gente traz para o cotidiano, a gente virou uma chave, hein? Foi interessante. Então, a leitura do Bert, a nossa leitura em grupo, que para mim é muito importante, o esclarecimento da Marisa, do Homero, né, do Almir, que são... A gente tem um trio sistêmico de professores que eu considero assim os mestres mesmo, né? Já fiz outras imersões e tudo, e esse trio é realmente muito, muito especial. Conhecimento, então, estão gabaritados mesmo para isso. E o que mudou realmente para mim foi, além do não julgamento, mas você olhar agora para as suas questões, principalmente lá da infância, de toda uma pessoa. Agora vem uma pessoa te contar alguma história, você tem um olhar diferente, não tem jeito. Para tudo, para tudo. Esse olhar, ele fica especial. Então, você pode constatar algumas coisas, mas você não julga mais. Como antes a gente julgava e apontava o dedo. Então, eu acho que a pessoa que faz a formação em constelação, mesmo que ela não trabalhe com isso, ela muda. E trabalhando, então, aí é maravilhoso, né? E aí, Roger, eu estou trabalhando, né? Eu falo que eu estou bebeziando nisso, e tem sido muito legal, assim, as pessoas que eu atendo, eu fiz já online, presencial, e, e eu tenho dado conta, graças a Deus, tem, sabe, não tem sido nada muito. E aí eu não, eu recebo uns feedbacks muito interessantes, assim, mas eu já sei que o constelador tem que ter lugar, que tem que ter o pai, o professor daquela pessoa. Tudo aquilo que o Homero sempre fala, né? O ajudante, eu como uma auxiliar, uma ajudante, eu procuro ter essa consciência, porque você não vai salvar ninguém, né? E aí começa assim por nós mesmos. E é isso. Eu só tenho a Ok. agradecer. Bom, Que bom. se me deixar, eu fico falando o tempo todo aqui. Alguém tem alguma pergunta, tem Val, alguma coisa para Sônia, falar? Lúcia. Bom, eu vou falar. Pegando um pouco a fala da Célia, da Deise, as ordens, né? Eu falo que o quanto as ordens, né, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, faz parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia. E eu falo que o curso de constelação foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, né? Não só eu, quanto o Maurício, né? E o quanto isso vem somado na nossa vida, né? No meu trabalho, a gente olhar para o ser humano e sem julgar é um desafio, né? E o quanto as constelações elas trazem um movimento dentro de nós. Eu falo que eu sou uma Val antes da constelação e sou outra pessoa hoje. E quanto aos professores, eu não tenho o que falar. Lógico que Homero, ninguém está ouvindo, né? É o número 1 para mim.
Embora eu gosto de todos, mas é assim, é como o Roger fala, né? Se a gente for falar das constelações, nós não vamos parar. Mas eu falo que é um curso que dá vontade de fazer assim, sem parar, né? E quando termina, que pena. É Val, isso. aí a gente volta e faz de novo, que nem eu fiz e você também. É verdade, é bem por aí. Eu também tô, como diz a Deise, ainda eu sou uma criança nas constelações, eu comecei a trabalhar e é assim, fenomenal, né? O quanto isso traz um movimento na vida das pessoas. Puxa, Eu só tenho que agradecer. a gente já está Passou, ficando com o tempo contadinho aqui, sim, mas eu passou muito gostaria. É, rápido, passou né? rápido, mas eu gostaria de perguntar para a Célia, por que que você resolveu fazer de novo o curso? Mas antes disso, eu quero dizer uma coisa importante, que muitas de vocês, né, antes de chegar na constelação, já trabalhavam como terapeutas, com outras formações, com outras linhas, né? E que o trabalho de constelação, ele não se opõe a nenhuma outra linha terapêutica. Então, se você já trabalha, já atende, já usa outra técnica, a constelação é um trabalho que soma com essas técnicas. Ela não se opõe, ela não cria barreiras, pelo contrário, ela é um trabalho de apoio, é um trabalho que vai te ajudar como um recurso a mais em relação às outras técnicas. Porque às vezes quem já trabalha com uma determinada técnica, claro, nós temos uma fidelidade àquilo que nós fazemos, nós temos amor pelas técnicas que nós nos desenvolvemos nelas, e muitas vezes temos também com isso uma resistência a olhar para outras direções, né? Então, é um ponto importante para que a gente ressalte no sentido de que essas técnicas elas são acrescidas com o olhar da constelação, elas acabam tendo uma grande contribuição. Bom, gente, nós vamos voltar nesse bate-papo aqui. A proposta é que na sexta-feira que vem nós comecemos de novo. Talvez a gente possa começar até um pouquinho mais cedo, né? Para a gente não estourar o tempo, porque essa meia horinha aqui que nós tivemos passou muito rápido. Célio, eu sei que ele começou uma pergunta para você, mas acho que nós vamos ter que deixar a resposta para depois, para nós não Tudo estourarmos o bem. nosso tempo. A Sônia, eu sei que deve estar com vontade de dizer alguma coisa, né? Mas a gente tem aí. Mas eu estou podendo esperar a próxima sexta. A gente estourou o tempo aqui em relação ao outro compromisso. Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui nesse bate-papo. A gente compartilhou um pouco da experiência de vocês, foi muito rápido, né? Mas na sexta-feira que vem, então, estão todas convidadas aqui a estarem novamente com a gente. A Lúcia também não deu tempo de falar. E para que a gente fale um pouco mais sobre isso. Vamos ver se a gente consegue começar mais cedo, né? Ter mais tempo para essa conversa, que eu sabia que ela ia render mesmo. Então, Homero, ficou curto. Teve coisas que você falou que eu acho que merecem perguntas, né? Por exemplo, quando você falou de questões não resolvidas dos nossos ancestrais, isso nos influencia. É, Isso é uma coisa nova para muita gente, é uma coisa que de repente a gente pode explorar no próximo encontro. Já fica Sim, aí como uma possibilidade. Outra coisa que eu gostaria de saber também é quais são os requisitos para a pessoa participar de um curso desse e a carga horária também, né? Daí eu não sei se você quer falar isso rapidinho ou se deixa para a semana que vem. os requisitos é que a pessoa queira se desenvolver. Esse é o único requisito, que ela queira desenvolver-se como pessoa, como terapeuta, se já é, ou aprender uma ferramenta terapêutica que pode se tornar algo profissional para ela depois. E os detalhes de carga horária, tal, isso vai levar um pouquinho de tempo para a gente falar do programa, da formação, tal. Então prefiro deixar para a próxima sexta.
E para quem Então, quiser, já pode procurar também no site de vocês, né? pode procurar. aurorasistemica.com.br, lá já tem algumas informações Isso. básicas com relação E a... no homerosoli.com.br também tem bem detalhado lá os detalhes. Perfeito. Então, olha, o convite já está feito. Dia 22, na próxima sexta, aí tem encontro marcado e nós vamos divulgando ao longo da semana o horário, para ver se nós conseguimos fazer isso mais cedo. Vamos ver se eu consigo trazer aqui para essa conversa também o Almir, a Marisa. Quem sabe a gente não faz com os três um bate-papo aí maior, Eu acho que ia ser Nossa, ia legal. ser maravilhoso. tá? Bom, Talvez até ao vivo. Então, verdade. né, nós vamos nos organizando para isso. Gente, obrigado, boa noite para vocês e a gente volta na semana que vem para esse bate-papo. Até mais. Boa noite. Tchau.